Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, vamos ler do verso 1 até o verso 7. Diz assim a palavra de Deus: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Até o verso 6, suficiente. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, nós te damos graças por tua palavra e pelo conforto que recebemos dela. Quando ouvimos do Senhor, para não termos o nosso coração turbado. Somente a fé no Senhor, a confiança no Senhor, acalmará o nosso coração e dará tranquilidade à nossa alma. Calma essa, Senhor Deus, que o mundo não conhece e que o mundo não pode oferecer. Bendito seja o Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Capítulo 14, irmãos de João, como nós acabamos de ler, ele é um capítulo riquíssimo em tantas informações, e nós vamos então seccioná-los. Alguns vão pregar a maior seção, mas entendo que nós teremos maior proveito se fizermos dessa forma menores trechos do capítulo para podermos expor melhor o texto. A Escritura no texto nos ensina de modo claro, e esse é o princípio, a ideia geral que nós vamos lidar no texto, é que aqueles que andam com Cristo habitarão com Ele, viverão com Ele. Então, os discípulos que estão com Cristo e estão com Ele, andam com Ele, esses são aqueles que vão habitar onde Ele habita e vão morar onde Ele mora e estarão e viverão com Ele por toda a eternidade. A pergunta que o Salmo 15 faz, ela é impressionante nesse sentido, porque quem, Senhor, habitará no teu santo monte? Quem, Senhor, habitará contigo? E essa resposta, ela está ligada diretamente ao fato de que os que estão em Cristo Jesus, eles vivem nessa vida como cidadãos dos céus. Por isso ali aqueles valores que são morais, como vivem, o que praticam, como andam, não é? Como eles tratam as pessoas, como eles se relacionam uns com os outros e lidam com o dinheiro. São pessoas que vão viver nos céus e elas vivem aqui na terra exatamente no mesmo princípio. Subirão para o alto e sublime monte, mas aqui nesse monte mais baixo, na igreja do Senhor, nós já vivemos de conformidade com tais princípios. O Senhor Jesus, na narrativa que antecede a essa, eu queria que você voltasse comigo, não é? Quando o Senhor descreve especificamente antes da sessão, não é, de que Pedro é avisado acerca do seu pecado,
O Senhor Jesus diz que ele veio e ele voltará para o Pai. Não é? Ele veio do Pai e voltará para ele. Exatamente essa é a imagem, não é, que o Senhor descreve no texto sagrado do capítulo 13. Eu vim do Pai e para ele retornarei. Imagina o Senhor Jesus Cristo andando com os discípulos durante esses anos, acompanhando os discípulos no seu dia a dia, educando-os, instruindo-os, exortando-os, colocando o coração deles no lugar certo, fazendo com que a esperança deles fosse posta no Evangelho e somente no Evangelho, e que eles não buscassem ao Senhor por aquilo que perece, pelo pão que perece, mas pelo pão que não perece. E o Senhor vai instruindo, educando, exortando os discípulos, e eles têm confiança nele, eles acreditam e andam com ele. De repente, o Senhor começa a dizer: eu vou voltar para o Pai. Eu vou sair, eu vou deixá-los por um tempo. E agora o coração deles naturalmente vai se ver turbado e aterrorizado. Ficaremos só. Interessante que você vai perceber na sequência do capítulo, não é? No capítulo 15, especificamente, logo no início do capítulo 15, você vai encontrar o Senhor dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O Senhor, pelo ensino, pelo evangelho, creram no seu nome, já estavam, ele diz, vocês já estão purificados pela palavra, pelo evangelho que vocês ouviram. Mas ainda eles vão temer, porque o Senhor vai morrer, mesmo sabendo que ele vai ressuscitar, eles temem. Mas o Senhor, antes mesmo de discutir isso com eles, já os alerta, porque é da natureza do nosso coração ter o coração turbado diante das ausências, ter o coração turbado diante da angústia e do sofrimento, ter medo das coisas que estão diante de nós, aquilo que o Senhor nos conduz e para o meio das tempestades que Ele nos leva. Antes do Senhor expor especialmente o tema, Ele diz assim, no verso 14, não se turbe o vosso coração. Essa paz, irmãos, que o mundo não conhece, Jesus vai dizer, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Depois que ele morre e ressuscita, no próprio Evangelho de João, descreve isso, ele entra no lugar onde eles estão reunidos, no capítulo 19 e 20 especialmente, eles estão reunidos ali. Jesus entra e diz o texto que ele chega diante do discípulo, olha para ele e diz, paz seja convosco. O coração aterrorizado porque aquele que estava com ele não estava mais. O coração atribulado. E isso é natural, entende? É da natureza do nosso coração, os temores dessa vida. E como é que eu venço os temores dessa vida? Ser deixado só. O filho que não tem mais o pai. A esposa que perdeu o marido. Como é que vivo diante disso? O Senhor olha e diz, não se turbe o vosso coração. Creia. Credes em Deus. Crede
também em mim. A solução para o temor não é aquilo que é palpável, é a nossa fé. Crer no Senhor, sem dúvida alguma, é a esperança que o homem nessa vida pode ter. Você pode ter certeza, irmãos, quando a Escritura descreve essa angústia na alma, a própria Escritura fala desse sentimento que Cristo teve. Veja em João, no capítulo 12, por favor. João 12, especialmente o verso 27. Veja o que diz o texto: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? No capítulo 13, verso 21, ainda de João, veja as palavras do Senhor Jesus Cristo, 13, verso 21, o texto diz assim: ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. Perceba então que o que você vai passar pela angústia da sua alma, pelos temores, o teu Redentor já passou por você. E Ele sofreu essas angústias na alma para te consolar. Ele chegou a ponto de ser abandonado na cruz, para você nunca saber o que é abandono nessa vida, mesmo que todos te abandonem. Qual abandono e que abandono maior poderia haver do que aquele expresso pelo profeta Isaías? Ainda que uma mãe esqueça do seu filho, e veja, pequenino que mama, ainda que ela se esqueça, diz o Senhor, eu jamais me esquecerei de ti. O Senhor passa pelas angústias e olha para a igreja e diz: não se turbe o vosso coração. Aquele que tem autoridade para falar, creia. E Jesus Cristo, ele vai compartilhar essa esperança, essa alegria com seus discípulos, com o objetivo de sustentá-los. No capítulo 14, capítulo 14, verso 27, veja o que diz a Escritura Sagrada, por favor. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não se atemorize. Perceba, irmãos, há uma razão para nós termos confiança em meio a tudo isso. Nós não temos um mestre e um salvador que diz para você: vá e não tema. Ele passou pela angústia que leva você a temer e venceu. O que te diz não se turbe o coração foi aquele que, quando teve o coração turbado, manteve a esperança, mesmo na angústia mais profunda.
E ele traz a esperança. Acompanhe o texto comigo, por favor. Ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhes teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu vou me separar de vocês por um pouco, porque eu vou preparar um lugar. E quando eu terminar, eu voltarei, para que aonde eu esteja, lá os meus estejam também. Mansões, casas, ou lugar de habitação, preparar um lugar. Parece estranho essa informação, como que parece que a coisa está sendo feita agora, né? Eu vou preparar um lugar para vocês, porque não estava preparado antes. Não é essa a implicação direta, em hipótese alguma. Aqui, preparar lugar, nem longe de significar que Deus vai fazer lugar para a gente morar. Aqui Ele vai preparar o caminho para chegarmos lá. Daí Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, na sequência do texto. Em nenhum momento Ele está dizendo que vai construir um lugar agora para nós irmos. Não, esse é o caminho que Ele vai preparar para irmos lá. Por meio do seu sofrimento e da sua exaltação, Ele obterá um lugar para nós com o Pai nos céus. Isto é, nós teremos lugar nos céus por causa do seu sofrimento e da sua ressurreição. Nós habitaremos com Ele. Ele estará lá por nós, a ponto de Paulo descrever na carta aos Efésios: nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, agora estamos assentados nele, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Ele foi preparar lugar, ele foi obter o lugar por meio desse processo, que agora ele passa a viver. Ele obedece, ele vai morrer e vai ressuscitar ao terceiro dia. Na carta aos Hebreus, no capítulo 6, por favor. Hebreus, capítulo 6, versos 19 ao verso 20. A Escritura Sagrada diz assim. Vamos ler a partir do 18, ele diz: para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Entrou por nós, ele penetra além do véu. Jesus é o nosso precursor. Nós vamos habitar com ele, porque ele primeiro entrou. E exatamente essa ideia de fazer casa para nós, não no sentido de construir um lugar para ficarmos, mas agora nós temos acesso e habitaremos com Ele, exatamente essa imagem. Mas essa expressão tem riquezas sem fim. Você pode ficar certo disso, porque no próprio texto de João, no capítulo 14,
não é? Que ainda vamos explorar essa verdade em outro momento, na exposição do texto. O Senhor diz que se Ele não for, o Espírito não virá. Você imagina, irmãos, que o texto está dizendo declaradamente que Ele é aquele que é o precursor do povo, e porque Ele chegou, o Espírito virá. Então, entende, essa ida dele é parte de todo o processo em que agora nós habitamos com Ele nos céus, e o Espírito Santo foi enviado para podermos crer nele, confiar nele. É por isso que Ele precisa ir. Quando Ele chegar lá, Ele vai ser solenemente inaugurado e instalado em glória. Ele vai ser inaugurado em glória. Ele teve que se abaixar para beber da água do rio. E só depois Ele levantou sua cabeça. Ele primeiro teve de se humilhar para depois ser exaltado. Ele teve que combater para depois receber a glória. Ele tinha primeiro de sofrer e então entrar na glória. O Espírito testifica que o sofrimento de Cristo e a glória seguiriam nessa ordem. O sofrimento e a glória. A sua coroa e as suas lágrimas apontavam para o júbilo e para a alegria que seria manifestada no fim. As palmeiras, que quando ele entra em Jerusalém, são levantadas sobre ele, é apenas uma demonstração terrena do que aconteceria quando ele adentrasse os céus. Como o salmista descreve: levantai, ó portais, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aqui na terra apenas palmeiras, os homens declarando hosana ao que vem em nome do Senhor, esse é o Rei. Mas ele entrará na glória, e quando ele chegar na glória, os portões celestiais se curvarão diante dele e diz: bendito o que vem em nome do Senhor. Levantai, ó portais, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. A glória dele, ele diz: eu vou preparar lugar. Ele precisa entrar no seu reino e assentar-se no seu trono, com os inimigos destruídos diante dele. Como nós vamos ver em João, ainda no mesmo capítulo 14, ele precisa ir, ele precisa voltar para fazer caminho para o Espírito, porque enquanto o Senhor não for, o Espírito não seria derramado sobre a igreja. O Confortador, o Consolador, não viria sobre a igreja. O derramado Espírito era necessário para qualificar os apóstolos para a propagação do Evangelho pelo mundo. Homens iletrados, fracos, que temiam a morte, não poderiam fazer uma obra tão poderosa se aquele que não tivesse destruído a morte, o diabo e o pecado não tivesse entrado no céu e o seu Espírito não viesse sobre a igreja. Ninguém poderia fazer tão grande obra se ele não tivesse ido. Eu preciso ir. Eu vou preparar lugar. Eu vou fazer caminho.
era necessário que o nosso sumo sacerdote entrasse no Santíssimo Lugar e se apresentasse diante de Deus com o sangue do seu sacrifício, para que os tesouros do Espírito pudessem ser abertos e as chamas divinas pudessem aquecer a habilidade dos homens para fazer aquilo que Deus ordenou que fosse feito. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. Ele precisava ir, porque quando chegasse lá, ele também faria intercessão pelo povo. Depois de ter derramado o seu precioso sangue na terra, para expiar o pecado do seu povo, ele levantou dentre os mortos e foi aos céus como advogado e intercessor daqueles que ele morreu. Que por meio do seu sacrifício meritório, ele possa responder todas as acusações trazidas contra os filhos de Deus e dizer a Deus, mostrando a ele as marcas das suas feridas: foi por eles que eu morri. E todas as boas dádivas são derramadas sobre aqueles por quem ele morreu. Eu vou preparar-vos lugar. E como o texto diz, casas, mansões de glória para todos aqueles que o seguem. Como já disse, isso foi preparado por ele desde toda a eternidade, irmãos. No seu propósito imutável, nos seus decretos eternos. E desde a fundação do mundo, pelo seu poder criador, todas essas coisas já estavam prontas. Mas eles foram preparados pela ascensão de Cristo. Porque quando ele vence a morte e entra nos céus, ele abre os portões dos céus, para que pecadores miseráveis como eu e você, nós possamos entrar nos céus. Ele removeu as barreiras, os obstáculos que estavam no caminho, e fez passagem para eles, e fez passagem para nós, dentro da glória. O que nos impedia de entrar, já não nos impede mais. E nós temos agora uma pessoa pública tomando posse do reino celestial no nosso nome. Jesus Cristo entrou no nosso lugar e nós estamos nele nos céus. Preste atenção nisso, irmãos. O Senhor descreve isso com tanta clareza, dizendo: se assim não for, eu vos não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, entenda, toda essa obra está sendo feita. Quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Não há nada que possa nos separar, agora estaremos juntos por toda a eternidade. Jesus diz: e vós sabeis o caminho para onde eu vou.
Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus Cristo aqui respondendo: eu vou preparar lugar. E Jesus diz: eu sou o caminho. Veja bem, esse é o caminho. Eu vou abrir o caminho, eu vou preparar o lugar. Mas, Senhor, qual é o caminho? Jesus: eu sou o caminho. Interessante pensar nisso, porque 3 palavras: caminho, verdade e vida. Ele vai resumir aqui como nele o Senhor Deus, o eu sou, veio ao mundo para ser tudo o que eles precisam para a salvação deles. Tudo o que eles precisam. O próprio Cristo é o único caminho pelo qual pecadores que estão longe de Deus podem se aproximar dele. Eles terão um relacionamento de reconciliação. E somente o conhecimento da verdade, pelo qual aqueles que são ignorantes e não têm conhecimento de Deus, podem receber revelação da parte dele e iluminação. Perceba como isso é claro na Escritura Sagrada, irmãos. Eu sou o caminho. Veja, se você abrir as Escrituras comigo no capítulo 10 de João, verso 9, por favor. 10, 9. Leia comigo alguns textos específicos de João. Veja como isso é claro no texto. 10, verso 9, diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. No capítulo 3, verso 36 de João, acompanhem comigo, por favor. João 3, verso 36. João mostra isso com riqueza. Ele diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É somente esse relacionamento só pode ser reconciliado por ele. Ele é o caminho. Ele mesmo disse: eu vim veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Entende? É somente nele que nós temos reconciliação com Deus. Todos que receberam a Cristo foram reconciliados com ele. Ele é o caminho. Não há outro meio. Ele diz: o caminho, a verdade. Da mesma forma, irmãos, ele diz: o caminho, a verdade e a vida. Da mesma forma, podemos dizer: somente o poder pelo qual aqueles que estão mortos em seus pecados podem ser levantados da morte, somente Jesus Cristo. Ele é o único que tem o poder para levantar o homem da morte, fazê-los viver. Diz a Escritura em João: aquele que crê em mim, eu o ressuscitarei no último dia. Preste atenção, irmãos. Os 3 ofícios de Cristo estão resumidos aqui: profeta, sacerdote, profeta e rei. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é o profeta. Ele é rei, ele é a vida. É ele que arranca o homem da morte. Ele se revela
redentivamente, poderosamente, trazendo salvação ao homem. Isso traz implicações diretas à vida da igreja, irmãos. Preste atenção nisso, é importante entender isso. Se exatamente por meio de Cristo, pelo seu poder, pela verdade e pela vida, como o caminho que Ele prepara, como o conhecimento e a verdade que só Ele é e tem, e como a vida que Ele dá aos que estão mortos, a verdade que é ensinada ao ignorante, a vida que é dada aos mortos, o caminho que é manifestado aos perdidos. É isso que eu vou preparar quando, na morte e ressurreição, vocês agora têm um caminho livre para chegar a Deus. Onde está o coração de Cristo? Eu vim e voltarei para o Pai. Então que o nosso coração esteja onde Ele está. Nós estaremos com Ele. Então que o nosso coração esteja onde o nosso Redentor está. Em Colossenses 3, verso 1 e 2, ele diz: então se você ressuscitou com Cristo, busque as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Paulo diz aos Colossenses. Preste atenção. Se você ressuscitou com Cristo, busque as coisas que estão, as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Coloque suas afeições nas coisas acima, não nas coisas da terra. Não viva para buscar glória ou tesouro nesse mundo, mas viva nesse mundo como aqueles que buscam o tesouro celestial, a casa que foi preparada pelo Senhor. E nas nossas tribulações, então, vamos ser encorajados, irmãos, no meio de todas as nossas dificuldades, lutas, guerras, conflitos que nós vamos encontrar nesse mundo, sabendo que nós seremos conquistadores por meio daquele que nos amou. Nós herdaremos o que foi conquistado por Ele. Cristo lutou e venceu para a glória prometida. Ele enfrentou legiões de exércitos. Nós devemos também nos conformar ao cabeça, que é Cristo. Ele alcançou a coroa como recompensa da sua obediência e sofrimento. Nós devemos perseguir com a força que vem dele, com a graça que só Ele dá, perseguir a glória que não está nesse mundo. Sinta-se encorajado, você que sente, que vê as batalhas da vida sendo tão pesadas sobre você. Lembre-se, você que está em Cristo, você estará juntamente com Ele. Não se turbe o vosso coração. Corra com paciência a corrida que está diante de vós, olhando para o Autor
consumador da nossa fé. Corra com paciência, olhando para Ele. O que mais nos falta? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Confia nele. Creia nele. Ele foi preparar. E Ele já preparou. E nós temos acesso a esse reino de glória. Quanto a você, que está longe de Cristo, e colocou seu coração nas coisas dessa vida, que esperança você tem? Você colocou a sua esperança toda no investimento nessa terra, mudaram-se, as regras mudaram de um governo tão imprevisível como o nosso, e você perdeu muito dinheiro. Você tinha feito um planejamento e deu tudo errado. Quem vai poder dizer para você, não se turbe o seu coração? Por quê? Desesperador é a tua situação, porque você não tem em quem confiar e no que esperar. Esse consolo, esse conforto só pertence àqueles que estão dentro do pacto com o Senhor, que creram no nome dEle. Essa é a paz que só os que estão dentro do pacto podem ter. Não significa dizer que os que estão no pacto não passarão por turbulência ou angústia. Lembrem-se, o Senhor chega diante dos discípulos que estão angustiados depois da morte. Ele, depois de ressuscitar, diz: paz seja convosco. Essa paz que o mundo não pode conhecer. Porque de repente nós encontramos isso. De repente nós somos confrontados com isso. Como falamos hoje de manhã, repetimos o mesmo pensamento aqui. O Senhor descreve de modo glorioso a eternidade, para que a glória dessa terra não seja nada diante da glória que nos aguarda nos céus. Aqui você perde a vida por causa de ouro. Lá nos céus, nós andaremos em estrada de ouro. Aqui, você gasta toda a sua energia e força para curtir e viver vidas de alegria, para fugir de todo tipo de sofrimento. Você vive a vida para gastar dinheiro e ter um pouco de paz. Lá no céu, temos a promessa de que Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Lá no céu, nós temos a promessa de que não haverá necessidade do sol, porque a glória de Deus brilhará e o Cordeiro estará presente, e não haverá necessidade nem mesmo do sol. O Senhor descreve dessa maneira, para que você que já teve seus olhos abertos, corra
o caminho, a corrida da vida e da salvação, com paciência, olhando para o autor e consumador da sua fé. Então eu chamo você ao arrependimento essa noite. Você que colocou a tua esperança nesse mundo. Jesus nos prometeu lugar melhor e mais glorioso do que qualquer um que você possa imaginar nessa terra. E mais do que tudo, lembre-se disso, que nós aprendemos no final de tudo, é que nós não vamos estar satisfeitos, simplesmente porque temos muito mais do que teríamos aqui. Porque nós vamos estar satisfeitos por uma única coisa, porque o Senhor estará no nosso meio. E isso nos é suficiente. Se Ele está no nosso meio, nem o sol é necessário. O que mais nós precisamos? Você que está sem Cristo e confia na sua força, hoje é dia de você se arrepender do seu pecado, abandonar o seu pecado e clamar ao Senhor misericórdia para que Deus desvende os teus olhos essa noite e você possa ver a glória do Evangelho de Cristo e ser salvo. Mas você, irmão em Cristo, você tem um conforto do Senhor. E exortado por Ele também, não coloque o teu coração nesse mundo, mas nas coisas do alto. E certamente, com paciência, chegaremos ao final da nossa jornada, tendo os nossos olhos em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Nós te damos graças, Senhor, por Tua palavra e pelo privilégio de refletirmos sobre tão grande verdade. Reconhecemos que temos um coração tão frágil e pequeno, que teme tantas coisas nessa vida. Que nós te pedimos, ó Deus, não é muda a nossa personalidade, mas é, Senhor, muda, aumenta a nossa fé. Foi assim que o Senhor tratou com os seus discípulos. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crê no Filho. Na obra dele, no sacrifício dele, no que ele conquistou por nós. Isso, Senhor, será suficiente para nós. Certamente será suficiente. Abençoa-nos nessa noite, é o que pedimos, salvando aqueles que precisam de redenção, enchendo de paz os que estão em angústia de alma nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.